Hello! Vou aqui salvar um vídeo aí sobre algumas reflexões que eu ando fazendo. E a minha ideia é falar bem solto assim, não editar nada. Eu até cogitei de fazer uma live, mas sem divulgar nem nada, mas assim, não é mais fácil fazer live, né? Agora é complicado. Acho que eu não tenho meus seguidores, enfim. Mas o ponto vamos lá. Não sei se todo mundo sabe, mas eu me entendo enquanto anarquista, né? No entanto, eu hoje sou parte da militância do PSOL e militância orgânica de uma corrente do PSOL que é o CMA. E é isso, tipo, o fato de eu ser anarquista me faz um pouco não tá nem aí, não me ofender nem um pouco em relação a coisas que a galera mais cabeçuda de alguma vertente de socialismo fica tretando entre si. Porque, na real, eu acho que seria ótimo que toda a classe trabalhadora simplesmente se unisse para derrubar a galera que oprime 99% da população. Então, eu quero me focar. Eu fiquei 2 dias aqui tentando organizar na minha cabeça as minhas referências para saber direito, para não ficar falando merda em relação às diferenças entre anarquia e anarquismo, né, e socialismo. E minha vontade de início era falar um pouco sobre por que eu sou anarquista e o que eu entendo das coisas. Mas eu acho que é tão complicado, é tão complexo, que depois de ficar 2 dias pesquisando, eu fiquei pensando em falar de uma coisa mais simples. Que eu acho que às vezes a gente não para refletir sobre elementos muito básicos do que a gente vê assim cotidianamente em alguns conceitos que a gente adota. Então, assim, eu acho que uma coisa que une, uma coisa que é importante é quando a gente se coloca como anticapitalista. E eu acho que uma coisa que devia ficar claro é que todo mundo que se opõe ao capitalismo se opõe de verdade a tudo que define o capitalismo. Capitalismo é isso, eu sou contra. Né? Porque não adianta se opor parcialmente. Eu sou meio contra. Não. Eu acho que capitalismo é um absurdo. A gente não devia ser nada que se aproxime sequer da merda do capitalismo. Eu acho que se a gente vivesse todo mundo que nem um monte de indígena no meio do mato, a gente estaria sendo muito mais feliz, a vida estaria muito mais da hora, o planeta não estaria entrando em colapso. Então, tipo, de verdade, eu abriria a mão de, sei lá, boa parte da nossa tecnologia. Mas assim, não dá pra fazer isso, né? Simplesmente não dá. Então eu acho que assim, tem uma coisa que a gente não para pra pensar. O fato de que capitalismo vem da palavra capital. E o que é essa palavra capital? A gente não para nem pra pensar nisso. Tipo assim, capital. E assim, eu acho que muitas vezes, embora o sentido que a gente coloca nas palavras não é apenas o sentido etimológico, o sentido etimológico sempre tem uma relação simbólica, sempre é simbólico o que está etimologicamente ligado naquela palavra. Então pensa assim, ó, capital, quando a gente fala pena capital, ela tem a ver com cortar a cabeça. Eu tava vendo lá que, assim, você tem um termo caput, que significaria cabeça, acho que em latim, e capitalis, que é um adjetivo relativo à cabeça. De capitalis veio capital, e de caput veio cabeça. Então a ideia de o que é capital ou é a cabeça, ou é relativo à cabeça, ou é algo que está acima, é algo que é dominante. Olha só
começa a chegar cabeça, dominação, direcionamento. A gente sabe que, de certa forma, a cabeça manda nos membros, né? Então, eu tenho aqui a minha mão, o sinal elétrico parte aqui do sistema nervoso central, vem aqui, dá um comando e minha mão mexe. E a gente, simbolicamente, vai atribuir a ideia de cabeça à racionalidade, à intelectualidade, né? à lógica. Ou seja, encadeamento de ideias. E quando a gente usa lógica, quando a gente faz encadeamento de ideias, quando a gente racionaliza algo, a gente sempre divide as coisas, né? O nosso pensamento, para a gente compreender, a gente vai separar muitos conceitos. E aí esse que é o ponto. Por que a gente separa o conceito do que é anarquismo, socialismo, né? Porque a nossa cabeça, para pensar e para entender, é bom que a gente vá separando. Porque conforme a gente vai criando distinção, a gente vai sendo capaz de entender cada uma das coisas. Só que às vezes a gente separa demais também e começa a não entender porra nenhuma, porque se perde um pouco o que é comum. Então a cabeça, ela perde um pouco o sentido do que é comum. Às vezes se a gente se foca muito na cabeça, a gente perde a percepção de que o nosso corpo é todinho uma coisa só. Embora, se eu cortar a minha mão eu consigo sobreviver e se eu cortar minha cabeça não, né? Então tem lugares onde, né, olho por olho, dente por dente, se você machucou o olho de alguém, você vai lá e fura o olho da pessoa, a pessoa continua viva. Agora, se a pessoa cortou a cabeça da outra, e a gente usa olho por olho, dente por dente, você vai cortar a cabeça da pessoa e a pessoa não vive mais. Então, assim, tem um pouco essa coisa do que é cabeça e do que é tudo, o que é o todo. Então, o capitalismo, ele vai fazer referência a várias coisas que vão separar a cabeça de resto do corpo, como uma metáfora que vai dizer que certas coisas são mais importantes, certas coisas são menos importantes. Certas pessoas podem mandar e certas pessoas é bom que obedeçam. Nenhuma pessoa anarquista vai achar que tem algum cabimento que uma pessoa mande e as outras obedeçam. Porque sim. Agora, sim, para que mandar? Por que eu não dialogo e falo assim, olha, tem uma técnica que vai tornar essa coisa mais fácil. Então, várias pessoas desenvolveram um jeito de fazer que é mais eficiente. Isso. Vou provar pra você, ó. Vou fazer a técnica assim, lá. Por exemplo, eu sou professora de canto, né? Eu vou mostrar a técnica e a pessoa vai ver que se ela usar a técnica, vai sair melhor a voz. E não precisa nem qualificar, é uma coisa assim... Porque, não, você quer cantar de um jeito que não é o jeito, entre aspas, certo? Bom, se você tem técnica vocal, você vai cantar o jeito, entre aspas, errado, melhor. Você vai conseguir cantar desafinado com mais consciência. Ou você vai conseguir cantar com a voz rouca, com mais consciência, de propósito, né? Se você quer fazer uma voz rouca, uma voz distorcida, você vai saber como, sem machucar. Então, assim, eu não tô mandando na pessoa porque sim, porque eu sou a cabeça, eu que sei, então você obedeça, você vai cantar desse jeito, porque eu tô mandando. Não, tipo assim, eu posso compartilhar o que eu sei e, tipo assim, eu tenho uma experiência de um jeito mais efetivo de fazer algo. Embora a prática também é importante, então como eu não pratico sempre, nem sempre eu tô detonando, né? Mas eu tenho a técnica. E já trabalhei em algum grau a técnica, então se eu fizer um aquecimento bonitinho, eu ativo lá a memória muscular e a coisa sai. Entende? Então, assim, eu não vou sair por aí nos lugares e me colocar como cabeça. Eu acho muito mais legal, às vezes, a gente fazer música sem exatamente uma regência fixa. Eu gosto, das vezes, de coisas, de música circular, onde você meio que faz tudo junto, assim, tem uma coisa meio comunitária. Eu gosto de músicas e danças circulares, tradicionais, porque a construção coletiva, né? Uma canção em roda, você só canta e dança.
do jeito que ela deveria acontecer, né? Supostamente tem essa tradição de acontecer de uma certa forma, se tiver um monte de gente fazendo junto. Não tem como fazer ciranda uma pessoa sozinha. A ciranda, ela faz mais sentido se foram várias pessoas fazendo uma roda, fazendo um certo movimento, cantando de um certo jeito. E é isso, né? Tipo, eu já tentei fazer ciranda com algumas crianças e que as crianças não queriam cantar. Não funciona, não acontece de verdade, né? Funciona melhor quando tá todo mundo, ou boa parte das pessoas, cantando e dançando. E aí, quando isso é algo orgânico, que acontece nas comunidades tradicionais, mano, quem não quer entrar na roda não entra, fica lá fora olhando, ou vai fazer outra coisa, né? Mas, tipo, várias pessoas se juntam pra dançar em roda. E é legal, gente. Eu já fui em encontros de música circular, onde, de repente, tava todo mundo dançando ciranda. Nossa, quando tá todo mundo querendo dançar ciranda e cantando pra valer, e dançando pra valer, é muito legal. Então, assim, eu quero uma sociedade onde o que importa é a cabeça, ou eu quero uma sociedade onde o que importa é tudo. Porque não tem uma pessoa que é cabeça e outra que é membro. Todas as pessoas têm cabeças e membros. A pessoa é tanto cabeça quanto membro. Então é igual, é comum. Uma pessoa ela tem tudo que a outra pessoa tem. Mesmo que a pessoa perdeu a mão, não importa. A pessoa enquanto pessoa, o que constitui ela enquanto pessoa, não é se ela tem uma mão ou não. Ela psicologicamente, ela continua sendo tão pessoa quanto outra pessoa, né? E ela continua tendo as características, né? Ela é valiosa em tudo que ela tem. Eu acho que o principal ponto da gente começar a pensar em vida em comunidade é a gente sair do egoísmo e olhar para... Não é só a minha cabeça que importa, o meu corpo inteiro importa e o corpo inteiro de todas as outras pessoas também importa. O corpo, os corpos, né? Porque eu não sou ateia. Pelo contrário, eu sou esotérica. Então, em algum lugar, a minha ação política, ela conflita um pouco com algumas das minhas convicções, porque eu sou idealista. Eu acho que a ideia, ela existe. Primeiro, que a matéria. Entretanto, eu acho que para atuar politicamente, a gente precisa, sim, lidar... O materialismo histórico é uma ferramenta. E eu acho um pouco... Eu não sei se é adequado dizer que nós, anarquistas, não somos marxistas. Porque o materialismo histórico nos atravessa enquanto método de encarar. Tipo, todo anarquista vai falar sobre a propriedade privada dos meios de produção. E que a gente tem que destruir isso aí. Ninguém pode ser dono dos meios de produção. Então, eu acho que o principal é isso. Tipo assim, cabeça, capital, relativo à cabeça. Dentro a ideia do capital enquanto dinheiro, parece que eles separavam eu fiz um investimento e tem uma parte ali que se perde, uma parte que pode virar perdas ou juros, mas tem uma parte que ela é mais fundamental ali, que ela de alguma forma tem ali uma certa estabilidade, que é o capital. Algo que a pessoa tem. Mas é algo, em algum grau, também psicológico, porque, tipo, a produção, né? Produção de bens de consumo, ela é, em algum lugar, parte de uma ideia abstrata para depois fazer a coisa virar concreta. Então, eu até achei interessante alguns vídeos que falavam sobre materialismo, não enquanto materialismo de ficar muito focado na matéria, nas coisas, mas enquanto olhar para o mundo na sua materialidade, o que o mundo é de fato, e não só o que eu quero que o mundo seja, o que eu gostaria, né, o que orienta a sociedade, porque às vezes tá todo mundo ali falando que gosta de igualdade e liberdade, mas uma certa corrente, um certo grupo de pessoas que segue uma certa corrente de pensamento, na prática está aprisionando outras. Então, aí a pessoa comete um genocídio e vai dizer que não fiz genocídio. Como você não fez genocídio? Você matou 1 milhão de pessoas. Não, mas não é genocídio.
né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que é complicada da gente entender as correntes políticas é que, em geral, as pessoas não vão ser tão francas sobre a parte menos bonita de si. E, de certa forma, isso é importante também, porque se eu for falar todos os meus lados sórdidos, ninguém vai escutar. Então, assim, é isso, né? Os nossos lados sórdidos, geralmente, a gente leva só pra terapia. A gente não fica contando pra todo mundo. E, infelizmente, tem que ser assim por enquanto, né? Talvez numa sociedade mais evoluída a gente vai poder ser totalmente sincera em relação a certas coisas, né? Mas, às vezes, a nossa sinceridade pode magoar alguém, então a gente melhor cala a boca. Mas voltando, né? Então, voltando. Cabeça não dá. Não dá pra gente sempre ficar privilegiando algo que é cabeça e que as outras coisas são menos importantes. Eu acho que é importante. O comum vale mais. Às vezes as pessoas vão dizer que o comum é importante pro meu grupo. Só que para esse grupo é muito importante que tenha um líder que manda nos outros. Então, peraí. Então você tá botando alguém que vai ser o cabeça da sociedade. Eu queria uma sociedade onde não vai ter alguém que manda e outra pessoa que obedece. Capitalismo é uma palavra que hoje todo mundo entende, mas é uma palavra que sai da boca dos esquerdistas, sai da boca não só do Marx, tá? Inclusive, Proudhon usou antes do Marx, pelo que eu tava averiguando, ele tá na Wikipédia. Wikipédia é muito da hora, gente. Dá pra aprender muita coisa. Tudo com fontes, tudo bonitinho, organizado. Cada alteração da Wikipédia gera uma série de discussões. Muito legal. E aí, tipo, cara, capital veio como essa coisa do investimento, depois capitalista começou a surgir como a pessoa que tem o capital nesse sentido econômico da coisa. Depois, em algum momento, começaram a falar sobre capitalismo enquanto um sistema político-econômico, né, aparecendo esse termo para depois ele ir cada vez mais sendo sistematizado. Só que, assim, até eu até pouco tempo eu tinha uma ideia muito vaga de Marx, assim, né, do que eu aprendi no ensino médio. E na matéria de ensino médio a gente não aprende nada sobre anarquia. Até tem uma coisinha ou outra, mas assim, acho que não é tão claro assim, né? Eu acho que tem uma exploração melhor das ideias de Marx, geralmente na disciplina de filosofia, assim, né? Comigo foi assim, quando eu estava no ensino médio, a gente olhou filosofia, parou para olhar para Marx num certo momento. Então, e fora que em alguns momentos vai falar, o que é o capitalismo, o que é o trabalho, as pessoas vão pro Marx e vão praticamente falar do capital, né? O capital vai falar sobre mais-valia, meios de produção e tal. Então, essa elaboração teórica do capital, ela foi mais tardia nesses escritos de Marx e Engels e tal. Né? Inclusive não é do Engels, né? O Manifesto Comunista é Marx e Engels, mas o Capital é Marx. E isso não foi uma coisa que estava lá no início, nos primórdios do Marx, né? Tipo assim, ele já estava se colocando como comunista, falando algo sobre socialismo, já antes de fundamentar o Capital, que é uma das obras mais importantes. E eu estava até vendo uma pessoa lá dizendo que uma das obras boas para começar a ler Marx é o Capital. Que é uma obra muito técnica, mas assim, que é tão confuso. Eu acho que tem um pouco a ver, talvez, com essa salada de termos, porque a pessoa está dizendo uma coisa agora, numa obra que fez no começo da vida, e vai lá mais pro final da vida, a pessoa vai falar coisas que são totalmente contrárias ao que ela mesma estava falando. Então, tipo assim, os movimentos políticos, além de ter várias pessoas falando coisas diferentes, mesmo dentro de um mesmo grupo, a própria pessoa fala coisas diferentes de si mesma. Então, assim, é um processo para a gente entender e, enfim. Daí, beleza, né? Então, eu fiquei pensando nessa coisa. Acho que o capitalismo, ele vai focar muito em cabeça, mano. No final das contas, a raiz que tá lá é cabeça. E, então, o principal... aquele elemento principal que faz com que eu tenha um pertence, que o meu investimento tenha algo de concreto, e esse
esse algo de concreto, eu vou dizer que ele é meu, e aí as pessoas de alguma forma vão utilizar esse capital, que é essa propriedade privada dos meios de produção, e aí porque eu tenho o capital, eu tenho a técnica, eu tenho a máquina, eu tenho o prédio da fábrica, é meu, me pertence. O bagulho é maior do que mim. O meu corpo é desse tamaninho, a fábrica é desse, mas eu acho que eu posso ser dono da fábrica. Mas enfim, e aí é doido, porque mesmo as pessoas que se dizem anticapitalistas, às vezes vão achar que propriedade privada é uma coisa importante de ser sustentada, né? E acho que, enfim, mas daí é isso, né? Então, capitalista, capitalismo. Então, no final das contas, uma coisa vai voltando na origem, até chegar a essa ideia de cabeça, para distinguir. Só que daí, então, o que opõe a isso é a integração, a ideia de que não tem algo que é mais importante, algo hierarquicamente mais importante, ou uma pessoa hierarquicamente mais importante. A gente vai tentar entender que o conjunto é o mais importante, onde todas as pessoas vão ter o seu devido valor igual umas às outras. Então, se eu trabalho, meu trabalho tem o mesmo valor que o trabalho de outra pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha uma técnica que eu não tenho, se ninguém me ensinou a técnica, que eu sou obrigado a tirar do cu a técnica, que a pessoa que inventou a técnica teve muito trabalho. E geralmente, e no sistema capitalista, né, a pessoa criou uma tecnologia e ela vende para alguém. Então, assim, até que ponto a autoria é tão importante assim? A galera quer colocar autoridade, mas agora eu comprei os direitos disso, mas não fui eu que criei, uma pessoa que criou que estava sendo paga por mim, agora é meu. Sabe? Tipo, mano, tem muita inconsistência dentro do capitalismo, justamente porque tem uma galera que quer mandar, e aí eles vão justificar o porquê que eles mandam, porquê que eles têm poder e os outros não. E a gente, tipo, não precisa nem ser muito de esquerda assim, mano. Basta a pessoa ser cristã, a pessoa ter algum sentimento de solidariedade, de comunidade, que isso já não vai fazer muito sentido. Boa parte das pessoas não é egoísta nesse ponto. Em algum grau, a pessoa acaba sendo convencida pela propaganda capitalista, que ela tá em todos os lugares, é hegemônico, as próprias narrativas nossas sempre representam essa coisa do a pessoa que conquistou algo, a pessoa que casa com a outra pessoa, forma uma familhinha daquela familhinha lá, margarina, pá. Eu tava até falando disso outro dia. Mas, mano, a gente pode só, tipo, parar com essa separação toda. Por que a gente tem que falar que uma família é uma família e a outra não é minha família? Por que não pode ser todo mundo se tratar como família? Por que eu não posso tratar todas as pessoas como se fossem tão importantes para mim quanto um irmão? Quem que falava assim, somos todos irmãos? Não era o Marx. Primeiro que veio com esse papo. Então, assim, descobri que sim, a escolha comunista, de propósito, foi escolhida como uma coisa que estava ligada ao cristianismo. Cristãos primitivos eram chamados de comunistas pelo Império Romano. E aí, o cara que, né, as pessoas que começaram a adotar essa palavra comunismo, elas pegaram de propósito. Uma coisa que tem a ver com comunhão. Quem que faz primeira comunhão, segunda comunhão? Então, comum, união, comum, conjunto, junto, unir. Tem muitas palavras que vão ter a mesma raiz, de tipo, estar junto, ser uma coisa, juntar. E aí vem uma raiz e um sufixo, e tipo assim, uma raiz com outra raiz com outro sufixo, e tudo tá apontando para o mesmo lugar, né? Então tem muitas palavras diferentes que diziam a mesma coisa e elas foram virando coisas diferentes. Então, por exemplo,
coletivo tinha a ver com coligar, do italiano, acho. Colligere, alguma coisa assim, que daí, quando você fala coligado, como que se manifestava coligado? Colectivos ou colecto, se eu não me engano. Eu olhei essa referência hoje, mas vão conferir depois a etimologia de coletivo. É legal. Então, como tem o comum, etimologia é com um, né? Junto. Comum. Comunismo comum. Comunhão. Também tem coletivo, coligar, coligado. Então, coletivo veio de uma palavra que significava coligado. E as pessoas usam no meio político coligação, né? Ah, tem uma coligação entre dois partidos. Então, o que é de conjunto? Conjunto. Elas ficam meio que repetindo coisas muito que têm as mesmas origens, né? Quando a gente vai falar sobre coletividade, união, né? Isso são várias palavras que vão apontar para coisas parecidas, né? Todo mundo... Eu sou professor de português, né? Então eu fico olhando, por exemplo, para sufixos, né? Prefixos. Então, o prefixo co ou com são variações da mesma coisa, co e com, né? Então, você operar, cooperar. Né? Cooperar é operar junto. Então, assim, comum, comunhão, coletivo. Eu acho que uma escolha importante é escolhermos o coletivo. E isso não significa que a gente vai abandonar a individualidade, porque o ser humano é um ser social. Então, se a gente olha para o coletivo, a gente também se entende. Em geral, a esquerda vai entender que a gente não desvaloriza o indivíduo quando a gente pensa no coletivo. Porque justamente a gente quer que os indivíduos sejam diferentes. A gente não quer que todo mundo seja uma cópia um do outro. Mas a propaganda anticomunista dirá que a gente quer anular a personalidade das pessoas. Que não é real. Então, assim... Acho que vale mais a pena a gente se ligar à união, ao junto, ao ligado e não tanto ao hierárquico, a quem manda, quem não manda, desigualdade, ao eu conseguir, porque eu mereço, a outra pessoa não fez nada, tem mais é que se fuder. Gente, falta de coração, né? Muita cabeça, pouco coração. Coração não quer ver ninguém sofrendo. Coração não quer ver nenhuma parte do corpo sofrendo. Manda sangue cheio de nutrientes e oxigênio para todos os lugares do corpo. O coração. E o coração tem neurônio também. Também emite ondas eletromagnéticas. Mas ele tem a função primordial, mais física, né? Mais materialista, de bombear sangue, que leva nutrientes. Mas eu sou idealista, né? E, bom, isso talvez é papo para um próximo vídeo. Mas é isso, gente. Eu acho que já deu para, né, pegar. Acho que antes mesmo da gente falar sobre o que é anarquismo e socialismo e aprofundar esse ponto específico, embora já tenha todo um preâmbulo aqui, acho que é importante a gente saber que se a gente quer que todos tenham a mesma importância, que um não seja o cabeça, pelo contrário, que a gente sempre olhe para a sociedade como o grupo, como o que é comum, e a gente queira a comunhão, então a gente vai ser anticapitalista. Beijos.